Quando Jesus veio à Terra, uma das coisas que ele demonstrou foi poder sobre demónios, poder sobre o diabo. Ele veio e expulsava demónios das pessoas. Ele começou a demonstrar poder sobre as forças das trevas, sobre as forças do diabo. E acusaram-no que ele fazia isso com a autoridade de Belzebu, que é o chefe dos demónios. Mas Jesus dá uma resposta que nós devíamos pensar nela todos os dias, ou devia estar bem vincada no nosso coração, que é: se eu expulso demónios pelo poder do Espírito Santo, consequentemente é chegado a vós o reino dos céus. Portanto, expulsar demónios e ter autoridade sobre Satanás é sinal do reino de Deus. E vamos ver isso. Neste dia, vamos ver que a Igreja deve exercer constantemente, ter uma atitude de autoridade sobre demónios e sobre Satanás. Porque foi Jesus que mandou, foi Jesus que disse para a Igreja ter esta autoridade. Esta atitude de autoridade sobre as forças das trevas. Jesus disse que a autoridade dele era um sinal do reino de Deus. Ora, se você está no reino de Deus, e já vamos ver como é que se entra no reino de Deus, se você está no reino de Deus, você deve andar em autoridade. É o mesmo que dizer andar por cima e não por baixo, como diz lá as Escrituras nas bênçãos de Deuteronômio 28. Está lá, bênção e maldição. E a bênção é andar por cima e não por baixo. A maldição é andar por baixo e não por cima. E você deve ter este conhecimento que Jesus veio para lhe dar autoridade sobre toda a casta demoníaca, toda. Não há nenhuma que esteja acima de si. Se você tem Jesus na sua vida. Se você está lavado e purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Já vamos ver isso tudo. Então Jesus disse que um dos sinais do reino de Deus é expulsar demónios. É ter autoridade e exercê-la em nome de Jesus. Antes dele subir ao céu, antes de Jesus subir ao céu, ele deu essa autoridade à Igreja. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Veja que ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, cobras e escorpiões. Ele dá uma analogia desses animais, desse escorpião, tem uma ferrada muito dolorosa e pode matar uma pessoa. E toda a gente sabe que as serpentes é a mesma coisa. Mas ele está a dizer isto em referência a demónios, ao diabo. E você e eu temos autoridade para pisar serpentes, escorpiões e veja que ele diz a seguir, e toda a força do inimigo, toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. Portanto, aqui está a falar que você e eu temos autoridade sobre Satanás. Use essa autoridade em nome de Jesus. A Igreja deve saber que tem essa autoridade sobre Satanás. E a Igreja não é paredes, a Igreja são pessoas. A Igreja é comunidade cristã. E nós, como comunidade cristã, devemos exercer essa autoridade, pois Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, contra a minha Igreja. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. E temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo e nada nos pode fazer dano. Por isso Jesus orou pela Igreja dizendo, não oro para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Na oração do Pai Nosso, ele diz assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós, Igreja, nós não podemos ser vencidos por Satanás, nós não podemos ser vencidos pelo demónio. Mas devemos andar por cima e não por baixo. Devemos andar com autoridade, exercer autoridade a cada dia, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Condições para exercer essa autoridade. Porque uma pessoa não tem autoridade se não lhe for delegada. Um polícia, a autoridade não é dele. A autoridade é de quem lhe pôs essa autoridade. E quem lhe pôs essa autoridade foi o Estado. O Estado deu autorização a esse polícia, uma farda e um diploma que lhe dão autoridade para exercê-la. E nós também não temos autoridade se não nos for dado de cima. Quais são as condições para uma pessoa ter autoridade sobre demónios, ter autoridade sobre o diabo, ter autoridade em nome de Jesus? Em primeiro lugar, é ser feito filho de Deus. Se você é um filho de Deus, você tem autoridade. Mas a todos quantos o receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Creem no nome de Jesus? Creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo? Então recebam.
Em primeiro lugar é ser um filho de Deus. Em segundo lugar é estar purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, em Cristo, somos lavados de todo o nosso pecado. Não há nada que se possa acusar contra nós. Quem acusará os filhos de Deus? Diz lá em Romanos 8. Quem os condenará porque é Cristo quem os justifica? Nós, em Cristo, somos lavados de todo o pecado, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele não cobre os nossos pecados, Ele limpa os nossos pecados, que é diferente. Cobrir, eles continuam lá, estão cobertos, mas limpos, eles são completamente exterminados da nossa vida. E nós ficamos limpos como a neve, brancos como a neve, como diz lá no profeta Isaías. Éramos como a escarlata, cheios de pecado, mas agora somos brancos como a neve. Portanto, um dos requisitos, o primeiro requisito é ser feito filho de Deus. O segundo requisito é estar lavado e purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Diz lá em 1 João 1, 8 e 9, que se nós pedimos perdão, Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos liberta, nos purifica e nos lava. Ser um filho de Deus, estar purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo e sujeitar-se a Deus. É o terceiro ponto. Como é que essa autoridade vem? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitamos-nos a Deus, resistimos ao diabo e ele foge de nós. Tem que ter essa sequência. Você, para ter o domínio sobre demónios e sobre Satanás, deve primeiro sujeitar-se a Deus. Ou seja, como a polícia se sujeita à autoridade do Estado, assim você e eu temos que estar sujeitos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos sujeitos a Ele, recebendo como Senhor e Salvador. Ouça, Senhor e Salvador. Jesus é o Senhor da sua vida, então você tem autoridade. Use-a em nome de Jesus. São estes três pontos. Porque você veja em Oséias 4, no versículo... Em Oséias no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Mas em João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Porque uma pessoa que tem direitos mas não os conhece é como se não os tivesse. E você tem direitos no reino de Deus. E este é um dos direitos, é você ter autoridade sobre Satanás e sobre todos os demónios. Mas se você não tiver conhecimento disso e não exercer, Satanás ri-se de si. Por isso Satanás quer que a igreja não tenha conhecimento, quer que a igreja não tenha ensino, quer que a igreja se mantenha na escuridão. Porque ele é trevas e ele quer impingir isso a todos os crentes. Mas nós somos da luz. Luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso Ele é a luz. E Ele próprio diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Use essa autoridade. Use aquilo que Deus já lhe deu de graça. Em Marcos 12, verso 24, Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras. Meu amigo, meu irmão, não erre. Conheça as Escrituras. E você vai ver os direitos que você tem. Vai ver também que você tem deveres. Como é óbvio, você tem deveres para cumprir, mas você também tem direitos. E se você cumprir com os deveres, você ativa os direitos. Então use estes direitos para a glória de Deus. Use estes direitos para você se manter por cima e não por baixo. Conclusão. A igreja deve ter essa atitude. A igreja deve ter esta atitude de autoridade. Deve ter esta atitude de andar por cima, de andar com a cabeça levantada. Uma atitude de vitória, uma atitude de alegria, uma atitude de confiança, de esperança. Essa deve ser a atitude do cristão, a atitude da igreja. Para nós vencermos o mundo, para nós implantarmos o reino de Deus aqui na terra, porque essa é a vontade de Deus, que o seu reino se espalhe sobre toda a terra. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra si, contra mim, que somos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Use essa autoridade a cada dia. Não se deixe subjugar. Primeiro tenha o conhecimento. Primeiro, se você ainda não é um filho de Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador. Ele vai lavá-lo de todo o pecado para que você tenha autoridade. E depois sujeite-se a Deus. Tenha o senhorio de Cristo na sua vida para que você tenha autoridade. Porque Satanás usa a nossa carne para nos derrotar. Mas nós somos seres espirituais. Lembre-se que Jesus veio à terra para nos dar autoridade. Satanás é espírito e nós também somos espirituais. E ele é nosso inimigo. Mas assim como Jesus usou a autoridade sobre Satanás e sobre os demónios, ele disse
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Use essa autoridade em nome de Jesus.